para falar sobre a situação da febre oropouche, porque a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas atualizou o cenário da doença aqui no estado. O Luiz já está aqui comigo e vai trazer os detalhes, porque já são quase 300 novos casos só em uma semana, né, Luiz? Traz os detalhes desse boletim para a gente, por favor. Bom dia para você. Oi, Adriane, muito bom dia para você, muito bom dia a todos que nos assistem ao vivo aqui no Manhã no Ar pela tela da TV A Crítica. Na última semana, de acordo com o boletim que foi divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foram 276 novos casos da febre oropouche aqui no estado, somente na última semana. Mas o boletim de forma completa, que também faz parte da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. Entre o primeiro dia do ano, 1º de janeiro, e o dia 29 de fevereiro, na semana passada, foram 1.674 casos da febre oropouche confirmados aqui no estado do Amazonas por critério clínico laboratorial. E esse número ele também se explica por causa da facilidade na identificação desse vírus atualmente. Antigamente existia uma certa dificuldade em que esse vírus ele realmente pudesse ser identificado, então por isso também a gente não tinha um aumento tão expressivo quanto nós estamos registrando agora. Foram informações que foram repassadas pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, a FVS. Então hoje nós temos a possibilidade de contar com laboratórios mais especializados, recursos humanos propriamente ditos, para realmente fazer essa identificação da febre oropouche. Então por isso também é um motivo a mais por causa que está levando então a esse aumento de casos. É importante a gente ressaltar aqui que por mais que esses 1.674 casos confirmados nós tenhamos aqui no estado do Amazonas, não há registro de óbitos, ou seja, mortes pela doença, também nem de casos graves e nem aumento de internações nos hospitais aqui do estado do Amazonas por causa da febre oropouche. Então é importante a gente deixar bem claro que, apesar desse leve aumento, considerado na verdade um aumento bem considerável e inclusive acima da normalidade para esse período, não há então mortes, nem casos graves e nem aumento nas internações. Então é importante a gente realmente reforçar para você que está aí do outro lado, mas o momento é de atenção. As recomendações básicas elas continuam seguindo, então da mesma forma como se você tiver se protegendo contra a dengue, então são as arboviroses. A FVS também reforça que essa doença ela acaba surgindo de forma mais predominante agora nesse período mais chuvoso dos meses entre novembro e maio, por exemplo, e aqui na nossa região a gente está, inclusive, vivendo um verão amazônico um pouco diferente, mas nos últimos dias nós tivemos, sim, registro de chuvas, então isso acaba favorecendo o surgimento dos mosquitos que realmente transmitem essa doença, assim como o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, também a chikungunya e outras doenças que acabam sendo de forma mais ocorrendo, né, nesse período do ano. Então, é importante nós termos cada vez mais cuidados. As recomendações elas seguem as mesmas, então se por exemplo você morar ou for para uma área de mata, né, você usar ali roupas de mangas compridas, no caso camisas de mangas compridas, usar repelente sempre que possível e principalmente fazer uma vistoria do terreno, seja na sua casa, seja na área onde você trabalha, no ambiente em que você esteja, pelo menos 10 minutos por semana, assim mesmo como nós trabalhamos o combate ao mosquito Aedes aegypti e a dengue como um todo, você verificar ali se não há nenhum criadouro desses mosquitos, porque a gente não sabe exatamente ali, nem no primeiro momento, se aquilo pode ser mosquito que está transmitindo a dengue, chikungunya, zika vírus ou até mesmo a febre oropouche. Só mesmo depois de que as informações forem captadas por esses servidores que trabalham nos laboratórios, claro, com base na entrada nos hospitais, de acordo com os sintomas da população, é que aí se há então essa identificação. Ela é um pouco limitada, né, até porque ela demora um pouco para que esses laudos eles realmente possam ser emitidos. Então, num primeiro momento, a gente não sabe exatamente do que se trata, né? Então, por esse motivo, passa então por um laboratório uma análise
pela própria Fundação de Vigilância em Saúde, no setor de saúde, e aí lá eles conseguem identificar então esses casos. Então nós trazemos aqui de forma atualizada, vou reforçar novamente, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, na última semana foram quase 300 casos da febre Oropost, de forma mais precisa, 276 casos, e ao todo, entre o dia 1º de janeiro deste ano e o dia 29 de fevereiro, foram 1.674 casos. Então é sim considerado um aumento expressivo agora para esse período do ano e acima da normalidade. E com essa situação, Adriane, a gente já pode sim considerar que estamos vivendo um surto de febre Oropost aqui no estado do Amazonas, porque todas essas confirmações por critério clínico laboratorial, ela segue um guia do Ministério da Saúde do setor de laboratório em saúde. Então, por esse motivo, já estamos tratando dessa epidemia, desse surto aqui no estado do Amazonas, e trazer uma comparação com relação a 2023, por exemplo. Nesse mesmo período, eram um pouco mais de 280 casos da febre Oropost, ou seja, é uma diminuição realmente muito grande se agora a gente teve esse aumento expressivo, com relação ao ano passado, nesse mesmo período, mais de 1.600 casos com relação ao mesmo período do ano de 2023, em que foram registrados pouco mais de 280 casos. Então é importante que a gente realmente tenha bastante atenção para que nós venhamos estar seguros, mas é difícil, A gente está acostumado a ficar em áreas de mata, A gente que mora próximo a sítio também, ou em áreas que realmente tem muita floresta aqui, na própria cidade mesmo, na capital amazonense, precisa ter um cuidado a mais para que a gente não venha ter esse registro de casos. E se tiver, realmente tomar as medidas necessárias, procurar um médico para realmente tratar todos esses sintomas. Adriane. Obrigada, Luiz, pelas informações. E, portanto, agora a doença já é considerada um surto aqui no Amazonas, exatamente pela alta incidência. A gente tem números gerais das arboviroses que foram contabilizados, registrados pela Fundação de Vigilância em Saúde. Arboviroses são doenças transmitidas por mosquitos. E aqui a gente tem a dengue, tem a zika, tem a chikungunya e tem também a Oropost. Olha só, os números gerais, isso só do mês de fevereiro, ainda não contabilizando essa primeira semana de março. 2.232 casos de dengue já confirmados aqui no Amazonas, isso de 1º de janeiro até 29 de fevereiro. Oropost, 1.674, isso faz com que seja considerado um surto. Chikungunya, zika e febre maiaro têm uma menor incidência, 4 maiaro, 10 zika e chikungunya 7. Me chama a atenção esses números aqui de variação percentual, se comparado às arboviroses como um todo, Em 2024, já foram registrados mais de 8.000 casos. E isso só em janeiro, É 188% maior. Em fevereiro, o acréscimo é de 86% e no total geral dá 142%, isso comparando 2023 com 2024. A incidência está muito, muito, muito maior. E a faixa etária de maior ocorrência, 40% dos casos, está entre 20 e 39 anos de idade. Mas é só observar aqui que tem de todas as idades, De crianças a idosos, mas o maior percentual está exatamente entre 20 e 39. Esse número geral que eu falei aqui, de 13 mil, são os casos suspeitos, porque muitos dos casos seguem ainda a investigação e outros, apesar de estarem com sintomas, não vão ser contabilizados porque não passam pelo exame. O que atesta o exame? O PCR. E esse PCR ele não é feito imediatamente. É preciso passar alguns dias dos sintomas para verificar se a gente está falando de dengue ou de Oropost. Até porque os sintomas, eles são muito semelhantes. Os sintomas são geralmente dor de cabeça, geralmente na nuca, nesse aqui específico do Oropost, dores nos músculos e articulações, se você já teve dengue, você já sentiu isso, calafrios, náuseas, vômitos e erupções na pele, que geralmente são aquelas manchinhas vermelhas ou apenas aquelas elevações no corpo.
qualquer semelhança não é uma coincidência, realmente é muito igual à dengue. O que muda? A dengue, ela costuma ser mais letal. A doença pode levar à morte com maior rapidez do que a Oropouche. Como a gente, inclusive, já trouxe aqui as informações, não foi registrada nenhuma morte por Oropouche. Por dengue, já tivemos mortes confirmadas aqui no Amazonas. No país, mais de 100 casos desde o começo do ano e mais de 500 casos em investigação para saber se essas pessoas morreram por conta da dengue ou não. E o que muda talvez seja, assim, dessas características, apenas o vetor. Quem transmite dengue, chikungunya e zika é o Aedes aegypti, um mosquito que a gente conhece como mosquito da dengue. E quem transmite a Oropouche é aquele mosquitinho bem pequenininho, muito característico de sítios, comum na região amazônica, que é o maruim. Lá no Maranhão a gente chama de mucuim e ele tem vários outros nomes, né? É um mosquito que foi identificado transmissor do Oropouche na década de 60. Então, de lá para cá, é uma doença comum na região amazônica, mas dessa vez está além do normal em relação a essa incidência. Foi um mosquito, inclusive, identificado como transmissor lá no estado do Pará, mas hoje toda a região amazônica, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, a gente tem registros da febre Oropouche. Uma febre que, infelizmente, tem aumentado muito a ponto hoje do setor de saúde aqui do Amazonas considerar que se trata de uma doença que já é um surto, pela alta incidência dos casos aqui na nossa região. Então, há um número muito grande de casos sendo notificados e as mesmas recomendações são repassadas em relação à dengue, de evitar tomar anti-inflamatórios, né? Tomar anti-inflamatórios hormonais, prednisona, prednisolona, esses medicamentos que podem, inclusive, fazer com que o estado de saúde fique mais crítico. E se for no caso da dengue hemorrágica, ela tende a evoluir mais rapidamente. Então, a gente traz esse alerta de saúde, principalmente para a nossa região. Não é uma coisa isolada, a gente viu lá na região do centro-oeste do brasileiro uma incidência altíssima. Inclusive, por ter uma incidência altíssima, o governo brasileiro priorizou várias campanhas relacionadas a isso para aquela região, né, chamando a atenção, distribuição de vacina, entre outras coisas. Em relação à dengue, a gente tem vacina apenas para crianças de 10 e 11 anos de idade, disponíveis em apenas alguns municípios. Aqui no Amazonas, são só 12 cidades que já receberam esse imunizante. E só para essas crianças entre 10 e 11 anos. A rede privada vende esses medicamentos, né, para crianças até pessoas até 60 anos. A partir de 60 anos, não há uma indicação por falta de testes mesmo em relação à dengue. A Oropouche não tem essa vacinação, essa imunização. O que a gente pode fazer é tentar utilizar repelentes para evitar que haja esse surto, usar repelentes, evitar também áreas em que você sabe que há uma frequência bem comum desses insetos, né, desses mosquitos, por conta de todo esse problema que a gente já vem falando. Inclusive, a gente tem a declaração da diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, sobre esse surto da doença. A Fundação de Vigilância e Saúde, ela esclarece que um surto ou um evento inusitado em saúde pública é toda aquela situação em que há um aumento acima do esperado na ocorrência de casos desse evento ou doença em uma área em um determinado período. Então, entre janeiro e fevereiro, nós tivemos 1.674 casos confirmados por critério laboratorial de febre Oropouche. Então, nós podemos considerar que é um surto. Importantíssimo ressaltar que até o momento não temos registro de óbitos, casos graves e nem aumento de internações na rede estadual de saúde em decorrência da febre Oropouche. Daí, portanto, não são casos tão graves quanto os casos de dengue, mas servem de alerta, afinal de contas, trazem todas essas consequências físicas, né, de náuseas, dores, febre alta, e é importante fazer essa avaliação a partir, principalmente, do 5º dia já dos sintomas manifestados. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.